Nossa espécie é única. Todos nós somos membros de uma espécie única que tem o privilégio de entender pela primeira vez, nesses 3.000 milhões de anos de história, por que estamos aqui. Richard, a questão ao começarmos é: a ciência enterrou Deus? Bem, qual Deus? Quero dizer, podemos pegar o Deus de Einstein, que não é realmente um Deus pessoal, mas sim uma espécie de metáfora poética para o mistério que não entendemos sobre o universo. Podemos pegar um Deus deísta, um tipo de Deus dos físicos, um Deus de alguém como Paul Davies, que elaborou as leis da física, Deus o matemático, Deus que montou o cosmos em primeiro lugar e depois se sentou e observou tudo acontecer. E esse seria o Deus deísta. Seria um que eu acho que seria um que poderia fazer um caso razoavelmente respeitável para isso, não um caso que eu aceitaria. Mas acho que é uma discussão séria que poderíamos ter. O terceiro tipo de Deus é um dos quais existem milhares e milhares de variedades. Zeus, e Thor, e Apolo, e Amon, Ra, e Yahweh. E nós realmente não precisamos passar por todos esses, porque, como Larry disse, eu já encontrei John Lennox antes. E eu sei qual é o Deus em que ele acredita, que é o Deus cristão. Ele acredita que o Criador do universo, o Deus que elaborou as leis da física, as leis da matemática, as constantes físicas, que elaborou os parsecs do espaço, bilhões de anos-luz de espaço, bilhões de anos de tempo, que isso, paradigma da ciência física, esse gênio da matemática, não conseguiu pensar em uma maneira melhor de livrar o mundo do pecado do que vir a esse pequeno grão de poeira cósmica e se deixar ser torturado e executado para que ele pudesse se perdoar. Isso é profundamente não científico. Não só é não científico, como não faz jus à grandiosidade do universo. É mesquinho e de mentalidade pequena. Como você explica a origem das leis da física? Eu não sei a origem das leis da física. O que eu sei é que, sejam elas o que forem, certamente não ajuda a propor que foram projetadas por uma inteligência consciente, porque isso simplesmente cria uma questão maior do que a resolvida. Foi sugerido que as leis da física são extremamente bem ajustadas e que, se fossem diferentes, o universo como conhecemos não existiria. As estrelas não existiriam, a química não existiria, a biologia não existiria e nós não existiríamos. E os teístas são tentados a dizer, portanto, as leis da física devem ter sido projetadas de tal maneira que estão exatamente ajustadas para nos trazer à existência. Mais uma vez, isso não é uma explicação, pois deixa em aberto a explicação para o designer. Existem muitos físicos que explicam isso dizendo, bem, o chamado princípio antrópico, dizendo que só poderíamos existir em um universo que tem as leis corretas e as constantes corretas para nos trazer à existência. E, portanto, o fato de estarmos falando sobre isso determina que devemos estar em um universo assim. Esse é o princípio antrópico. Existem versões dele que o tornam um pouco mais plausível. Por exemplo, a teoria do multiverso, que existem muitos universos diferentes, que vivemos em uma espécie de espuma borbulhante de universos, e cada bolha na espuma tem um conjunto diferente de leis da física. A vasta maioria dessas leis da física não são propícias para dar origem a nós. Uma pequena minoria é propícia para dar origem a formas de vida avançadas. E mais uma vez, o princípio antrópico entra em cena. Nós só poderíamos existir, só poderíamos estar em uma dessas bolhas que possui as leis da física necessárias para nos trazer à existência. E, portanto, obviamente, uma vez que existimos, uma vez que estamos falando sobre isso, devemos estar em um universo assim. Eu não respondi à pergunta, mas o que espero ter feito é mostrar que, seja qual for a resposta, ela não pode ser Deus. Há muito que é misterioso sobre o universo, muito que não entendemos, muito que adoraríamos entender, queremos entender, estamos trabalhando nisso. Dito tudo isso, dar a isso um nome,
Deus é um puro truque semântico. Isso não ajuda, isso não leva a lugar nenhum. O Deus deísta, embora não interfira nos assuntos humanos, ele não ouve suas orações ou perdoa seus pecados. O Deus deísta, no entanto, é uma inteligência sobrenatural que projetou as leis da física, projetou as constantes fundamentais da física, e então recuou e deixou a natureza seguir seu curso. No entanto, ele teve que ter sido, no início do universo, uma inteligência criativa sobrenatural. Uma inteligência criativa sobrenatural tem que ser supremamente complicada, elaborada, inteligente. Tem que ser exatamente o tipo de coisa que estamos tentando explicar, tentando entender quando fazemos ciência. Você está atirando no próprio pé se disser que Deus, até mesmo o Deus deísta, começou tudo. Sou um biólogo darwinista e abordo isso de um ângulo um pouco diferente. A empreitada darwinista, o problema que Darwin resolveu foi o problema de explicar a vida. Antes de Darwin aparecer, a vida era de longe o argumento favorito para a existência de algum tipo de criador divino. O próprio William Paley, autor de Teologia Natural, disse: "O mundo físico, o mundo da astronomia, não é o mais adequado para demonstrar o Criador. Com exceção do anel de Saturno", ele disse, "não há muita complexidade lá fora. Toda a verdadeira complexidade está na biologia. Toda a verdadeira complexidade está em coisas como olhos e articulações do cotovelo. É por isso que Paley dedicou a maior parte de seu livro à biologia. Foi um problema estupendo. A própria ideia de que você poderia explicar a prodigiosa complexidade da vida. Cérebros e rins, e corações e vasos sanguíneos, sistemas nervosos, plantas, clorofila, fotossíntese, hemoglobina. A própria ideia de que você poderia explicar tais prodígios de complexidade sem qualquer tipo de supervisão ou design sobrenatural era uma ideia incrivelmente ousada e aparentemente impossível. Não é de admirar que ninguém tenha pensado nisso antes de Darwin e Wallace aparecerem. Não é de admirar que eles simplesmente não se incomodaram em sequer contemplar a possibilidade de que pudesse haver uma explicação para tais maravilhas de complexidade e aparente design. Bem, Darwin resolveu isso. Darwin resolveu até mesmo esse grande problema de explicar a vida. E nós não temos um Darwin similar. Não temos uma explicação similar para a origem do universo. Físicos como o Dr. Lightman estão trabalhando nisso. E um dia eles podem resolver isso, talvez um dia eles não consigam. Mas o que eu acho é que o sucesso darwiniano em resolver o grande problema deve nos dar coragem e dizer: se isso pôde ser feito, se uma mente humana foi capaz, na forma de Darwin e Wallace, capaz de resolver esse grande problema e mostrar que você não precisa de um designer, você não precisa de um criador. Por mais maravilhoso que o mundo possa ser, por mais maravilhosa que a vida possa ser, você não precisa de um criador. Isso deveria nos inspirar. Para continuar com o restante, admitidamente bastante grande, problema de explicar de onde vêm as leis da física. O que finalmente me confunde é a maneira como nossa sociedade, a nossa sociedade, aceitou de maneira fraca a ideia de que a fé, de alguma forma, deve ser tratada com respeito exagerado, como eu disse antes. Até mesmo indivíduos seculares passaram a aceitar a ideia de que a fé, de alguma forma, deve ser imune à crítica simplesmente porque é fé. Onde você criticaria com prazer as visões políticas de alguém, ou seu gosto artístico, ou seu time de futebol, ou suas opiniões sobre caça ou posse de armas, ou algo assim. Quando se trata de fé, todos nós somos esperados a recuar e dizer não, não podemos criticar a fé. Não é feito. Não é de bom tom criticar a fé. Bem, acho que é hora de começarmos a criticar a fé. A verdade é que, sem essa convenção de bons modos que permeia nossa sociedade, a fé não poderia resistir à crítica, porque não tem recursos para resistir.
Como você pode defender uma posição quando, por definição, não há argumentos a seu favor? Então, minha sugestão é que devemos, a partir de agora, abandonar nossa convenção social de automático respeito pela fé religiosa. Com o recente estudo da Pew mostrando que ateus e agnósticos sabem mais sobre religião e a Bíblia e livros sagrados do que os crentes. Suspeito que isso não passou despercebido por suas habilidades de observação quando isso saiu. Por que você acha que é assim? Bem, sim. Eu acho que existem duas razões. Quer dizer, a primeira razão é que ateus e agnósticos sabem mais sobre tudo. E a segunda razão é que quanto mais você sabe sobre religião, mais percebe o quão tola ela é. Então, os resultados, você diria, são um substituto para a educação ou inteligência? Essa foi minha primeira razão. Mas acho que o outro motivo provavelmente também é verdadeiro. Porque se as pessoas realmente lessem a Bíblia e vissem que história de horror é, elas não seriam tão apegadas a ela. Quer dizer, elas não baseariam sua moralidade na Bíblia, para começar. E espero que ninguém aqui baseie sua moralidade na Bíblia, porque se sim, estamos em maus lençóis. Não sei de onde tiram essa ideia de que você é estridente. Não meça palavras. Como você realmente se sente? Não, estou apenas brincando. Não, não, não! Quer dizer, isso é mais ou menos inegável. Se você realmente olhar para o que a Bíblia te incita a fazer, é completamente intolerável pelos padrões modernos. E claro, nos afastamos disso dizendo, nós não acreditamos mais nisso. Nós abandonamos a prática de apedrejar adúlteras até a morte. Na verdade, nem todas as partes do mundo abandonaram a prática de apedrejar adúlteras até a morte. Mas nós, pelo menos no cristianismo, abandonamos a prática de apedrejar adúlteras até a morte. Então, nós abandonamos isso. Mas isso é escolher a dedo. Você escolhe quais versículos da Bíblia abandonar e quais manter. Então, você pode muito bem usar qualquer critério que use para escolher e dispensar a Bíblia em primeiro lugar. Você percebe, não é, que porque nos últimos anos você dedicou tanto do seu tempo para argumentar contra a religião, que seus obituários provavelmente vão ignorar suas contribuições para a ciência, seu desenvolvimento do conceito do fenótipo, por exemplo. Você está feliz com isso? Não. Quero dizer, seria uma pena, eu acho. Quer dizer, eu realmente não vejo uma grande separação, e eu considero a ciência como bela, e o que a ciência descobre como belo, o método científico de pensar como belo. E o que eu realmente quero fazer é abrir os olhos das pessoas para a elegância e a beleza do mundo, visto através dos olhos científicos. E se a religião for uma vítima disso, tanto melhor. Para que uma forma de vida possa compreender o universo, ela precisa ter o equipamento certo, nós. E no nosso planeta, isso significa um cérebro. Quando o cérebro cresce muito, ele se torna capaz de compreender o universo. E ele faz isso colocando um modelo do universo dentro de si mesmo. Mas muito antes de um cérebro poder fazer isso, ele deve crescer em seu planeta através de estágios intermediários. Ele serve a um aprendizado de montar modelos de coisas muito mais comuns e mundanas. Os cérebros nunca evoluem para grandes propósitos como simular o universo. Os cérebros começam simulando coisas comuns como comida ou a geografia ao redor de sua casa. Mas nosso modelo do universo não será um pequeno modelo local como este. Será um empreendimento muito mais grandioso. Construí-lo é um empreendimento compartilhado. O modelo é distribuído pela rede de cérebros que estão participando. Partes do modelo estão em livros e bibliotecas, imagens, bancos de dados de computadores. Com o passar do tempo e o avanço da nossa civilização, o modelo do universo que compartilhamos uns com os outros vai melhorar.
Ele se tornará progressivamente mais refinado e mais preciso em seu reflexo da realidade. E ao mesmo tempo em que amadurecemos, nosso modelo compartilhado se tornará progressivamente menos supersticioso, menos mesquinho, menos provinciano. Ele perderá seus fantasmas, duendes e espíritos restantes. Será um modelo realista, corretamente regulado e atualizado por informações vindas do mundo real. Um modelo poderoso com partes que se movem em relação umas às outras. Um modelo capaz de avançar para o futuro e fazer previsões precisas do que vai acontecer conosco e com o nosso mundo. Apenas uma espécie sabe do que é feita, átomos pertencentes a uma lista conhecida de elementos, e sabe do que os átomos são feitos, quarks up, quarks down e elétrons. Apenas uma espécie sabe como descobrir tais coisas, um método científico que pertence a toda a humanidade. Corações fracos acham uma conclusão sombria e fria, que somos máquinas feitas de átomos vivendo finitamente em uma rocha girando em torno de uma estrela comum. Pendurados em um vácuo nos subúrbios de uma galáxia entre bilhões. Mas o universo não nos deve conforto e há uma nobreza selvagem em se levantar para enfrentar a verdade. Não consigo pensar em uma maneira melhor de aproveitar nossa breve interação com a realidade do que trabalhar para entendê-la. A ciência é a poesia da realidade, o zênite da conquista humana, a joia na coroa da nossa espécie. Nós, talvez os únicos no universo, somos capazes de finalmente amadurecer. Muito obrigado.